2 anos depois de uma das melhores cenas de abertura do cinema de quadrinhos e 1 ano antes de todos os fãs de X-Men no cinema ficarem muito surpreendidos com o final de X-Men 3, eu sei porque eu estava lá, o cinema de quadrinhos tinha temas muito mais fortes e obscuros, com Bryan Singer provando que os quadrinhos poderiam ser transportados para o cinema de uma forma adulta e coesa, coerente, mostrando que a galhofa dos quadrinhos poderia funcionar sim nas telonas. Pode parecer até um pouco estranho eu falando isso hoje, né, sobre o cinema de quadrinhos, sendo que hoje em dia é uma coisa até saturada, mas lá atrás, muito antes da empresa do rato ditar as regras, pouquíssimas eram as discussões sobre bilheteria, sobre classificação indicativa, sobre cinema mais 16, mais 18 para heróis de quadrinhos. Então existia aquela coisa de criar o cinema com mais cara de cinema. Não que o cinema de quadrinhos hoje em dia esteja fugindo muito disso. Na verdade, muito pelo contrário, a gente pode ver hoje com Deadpool e Wolverine que esse cinema mais adulto está voltando ao cinema de quadrinhos. Mas existe um período ali, mais especificamente aquele começo dos anos 2000, em 2005, que Constantine ganhava sua adaptação no cinema. E que filme é esse, minha gente? Que filme é esse? Constantine é uma prova viva de que o cinema de quadrinhos sempre foi forte, porém ele atendia ao seu próprio público e acabava escapando do radar da maioria da população ali. Então esse cinema mais sério, mais adulto, voltado aos quadrinhos, ele não era uma anomalia, ele era muito mais a regra do que a exceção. Porque muito lá atrás, esse tipo de cinema não era vendido para o público infantil. Uma bela prova disso é a quantidade substancial de produções baseadas em quadrinhos. Que a gente pega lá atrás no começo com Ghost World, depois a gente tem Sin City, o Blade, Watchmen, 30 Dias de Noite, 300, Hellboy. A quantidade é cavalar de filmes baseados em quadrinhos. E eles não ficavam só no nicho, eles iam para todo mundo. Eu tenho certeza que a sua família já assistiu 300. Muitas pessoas que você conhecem 300 e muitos deles nem sabem que era baseado em um quadrinho antes disso. E mesmo hoje em dia, com a gente discutindo sobre o Joker, que é um filme mais 18, que teve uma bilheteria absurda, sendo que em 2005, ali por volta de 2005, a gente tinha o Watchmen, a gente tinha Hellboy, a gente tinha 300, Sin City e mais uma tonelada de filmes baseados em quadrinhos que era mais de terror, mais sério. O que prova que o cinema de quadrinhos hoje ele está voltando às origens. Mas o que faz Constantine se ressaltar de todos esses títulos ótimos que eu falei? Bom, para saber isso a gente vai ter que analisar melhor o filme. Então vamos lá? Logo no começo de Constantine, 2005, a gente tem várias dicas ali de o que faz o filme ser tão grandioso. A gente tem essas cenas no México, que esse cidadão ele levanta e começa a andar depois de achar uma ponta de lança no chão, e ele é atropelado, que mostra o tamanho da força do vilão, sendo que nem saber quem é o mocinho você sabe ainda. Porque logo depois dele ser atropelado, ele simplesmente continua andando, o que já é uma coisa muito superior a, por exemplo, como eles apresentaram o Kylo Ren, lá do Star Wars da Disney, que primeiro estabelece um vilão muito forte ali, parando o raio laser, mas logo depois ele é menosprezado por uma piadinha. Então você estabelece o vilão forte e coloca uma piada, então você desacredita aquele vilão quase que no mesmo instante. Em Constantine isso não acontece, o vilão simplesmente continua andando e a gente pula para outro núcleo do filme. Depois disso a gente passa para uma cena de possessão muito assustadora, muito mais assustadora que muitos filmes de terror hoje em dia, diga-se de passagem. E hoje em dia a gente tem até medo de colocar o pinguim do Batman fumando um cigarro. Para quem não sabe da história, né, o que aconteceu, Colin Farrell ele queria um cigarro porque ele estava interpretando o pinguim e a Warner foi contra, falou não, você não pode, mesmo você sendo vilão, você não pode se envolver com essas coisas aqui no cinema, o que eu acho um absurdo, porque é o vilão, entende? Você não vai colocar uma possessão, uma cena mais aterrorizante, sendo que está associada com o vilão. Este é outro aspecto positivo, ele trata a audiência com maturidade, porque ele imagina que as pessoas que vão assistir esse filme são maduras. E continuando a cena de possessão, a gente tem a apresentação do Constantine, que chega de táxi, que é muito estranho, né? O cara chega de táxi e a primeira coisa que a gente vê é o cigarro dele, porque o Constantine, para quem conhece o personagem Hellblazer, né, sabe a importância que tem o cigarro na história do personagem. Então não poderia ser diferente. A primeira coisa que você vê do personagem é o cigarro, logo depois o seu semblante meio chato, meio de saco cheio ali do que ele está fazendo, porque ele foi chamado para cuidar da possessão, porque o padre, amigo dele, não aguentou. Então você tem outro parâmetro para medir o poder do protagonista, que é um outro personagem que por si só já tem autoridade de ser um padre, que é muito inferior
ao Constantine, que chega meio que, eu não queria estar aqui fazendo isso, mas como você é fraco, eu vou fazer. E para combinar com essa atitude mais meio de saco cheio do Constantine, a gente tem uma quantidade muito alta de xingamentos, que se eu não me engano, a versão dublada corta um pouco. Então se você quiser ter a experiência completa, assiste em inglês. Por mais que seja mais chato, para quem não entende muito bem, é muito mais satisfatório ouvir o personagem, como ele interpreta e tudo mais. O Keanu Reeves, ele interpreta de um jeito muito legal, não direi que é bem, mas é bem legal. Ele não interpreta assim com muita habilidade, mas ele tem um jeito que engaja ali. E esses xingamentos, eles são legais, eles constroem o personagem de uma maneira mais fiel. Culminando ao ponto do Constantine mostrar o dedo pro demônio. Ele fala quem é, então todos os demônios conhecem o nome de Constantine, ele mostra o dedo, é incrível, assim. Toda essa sequência de abertura é muito poderosa, ela não só constrói o personagem de uma maneira rica e sólida, como constrói o universo dos vilões também, que você vê ali os demônios tentando entrar para o mundo físico, isso é grande parte do plot, de uma maneira rápida, bem explicada, sem maiores perdas de tempo. E qual não é a sua surpresa quando você vê Shia LaBeouf lá dirigindo o táxi? Perdoem-me a pronúncia, que eu não sei como é que fala direito o nome dele, mas é o cara do Transformers, que hoje aí tá enfrentando alguns problemas. Do it! E ele é o motorista do táxi, então você percebe que o Constantine ele não chegou lá de táxi, ele chegou com um carro próprio, com um motorista próprio, que calhou de ser um táxi. E continuando aquela apresentação de personagens ali do primeiro ato, a gente tem a apresentação da Isabel, que é a personagem que comete aquela coisa que começa com Su e termina com Isídio, que eu não posso falar aqui no YouTube, o que deixa tudo muito pior, porque todo o tema desse filme é ao redor deste tema, toda a história contada ao redor deste tema, que é muito pesado e que é um tabu até, e que a gente não pode ficar falando aqui no YouTube. O que mostra também que hoje em dia a gente tem muito mais limitações, tanto em cinema quanto aqui na internet, quando a gente quer contar histórias, quando a gente quer construir universos ricos e tratar desses temas, que sem eles a história perde o sentido. Mas então, a gente fica pouco tempo ali com a Isabel, ela deixa esse mundo, para usar de eufemismo aqui, e a gente continua a história com a irmã gêmea dela, que é uma investigadora da polícia e que será a personagem que se juntará com o Constantine mais pra frente na história. O Constantine ele tem esse primeiro encontro com essa personagem, a Ângela, no hospital, e logo em seguida eles têm um encontro mais acalorado ali em uma igreja, porque o Constantine vai atrás de uma pessoa, enquanto a Ângela vai atrás do padre para conversar sobre a situação da irmã dela, porque para quem conhece um pouco de religião sabe, se você cometer este crime, digamos assim, este pecado, você não tem a salvação. Então ela estava tentando conversar ali com o padre de por que ela faria isso, sendo que ela era uma pessoa devota. Enquanto Constantine está conversando com nada mais, nada menos do que o anjo Gabriel. Então você vê que ele tem um conhecimento muito mais aprofundado de todas as coisas. Ele quer se salvar porque, né, cigarro, ele vai morrer daquele probleminha no pulmão. No que Gabriel fala que não tem salvação para ele porque ele já fez muita coisa errada, ele sai meio nervoso ali e é engraçado como os detalhes do filme são bem colocados. Porque logo que ele sai tem um outdoor falando seu tempo está acabando. É claro que é um outdoor sobre compra de carros, mas é claro que a mensagem foi diretamente para ele, que o tempo dele está acabando, ele está com poucos dias ali na Terra. E depois dessa conclusão de apresentação de personagens bem rápida e bem eficiente, a gente continua seguindo o mal que vem do México. E conforme ele anda, ele derruba gado, o que mostra o quanto o personagem é forte. Você começa a criar aquela expectativa para o confronto final, que obviamente vai acontecer. Mas aí você pode estar pensando, esse filme está muito sério, nem parece um filme de quadrinhos, eu quero ver uma briga, né? E é isso que acontece logo em seguida, porque aparece um monstro feito de insetos, coisa mais incrível, brigando com o Constantine no meio da rua. E aí você imagina que esse filme é de 2005 e que o CGI dele tá muito melhor do que muitas produções hoje em dia. É uma briga muito boa, tá? Pra quem quiser ver na totalidade, tem aí no YouTube toda a cena. E não apenas isso, o sidekick dele, né, o aprendiz do Constantine, que também dirige o táxi, ele fica o tempo todo querendo aprender mais coisa. E aí ele serve meio que de um alívio cômico e também personagem orelha, porque ele tá ali pra ter uma visão fora daquele universo que você não sabe, né? Pra quem não lê os quadrinhos principalmente. E aí a gente tem a cena do bar, que pra entrar no bar você tem que mentalizar ali, você tem que adivinhar uma carta, porque o segurança ele segura uma carta e você tem que falar o que tem nessa carta. No que o Constantine entra, muito fácil, e o aprendiz dele tenta, mas não consegue, o que gera uma situação bem engraçada e que vai ter um bom retorno mais pra frente no filme. Então até as piadas são muito bem construídas aqui. Então depois disso a Ângela procura ativamente o Constantine pra tentar entender o que aconteceu com a irmã dela, porque ela acha que a irmã dela não pulou. Porém, quando o Constantine visita o outro lado,
ele vê que, na verdade, ela sim pulou, mas aí tem um negócio de estar ouvindo sussurros, tá sendo meio que tentado ali a fazer uma coisa que não queria. Então a gente tem maiores explicações desse universo e o Constantine conta como é, quem são os meio demônios, meio humanos, qual é a briga que existe, né, que você pode influenciar as pessoas, mas você não pode agir ativamente nelas, porque é tudo uma disputa por almas, o que é muito interessante nesse contexto do Constantine, que é um filme também muito religioso. E esses meio demônios, meio humanos são chamados de Half-Breed, raça do meio, por assim dizer, e a gente descobre que o Constantine também é uma pessoa que tem tendências a pular de lugares altos, se é que vocês me entendem. Então, mais ali pro meio do filme, depois disso, os dois aliados do Constantine são eliminados, tanto aquele padre lá do começo, quanto um outro cara que ajudava muito ele, e aí ele sente todo aquele peso de não estar conseguindo proteger os seus amigos e percebe que o equilíbrio que seria proporcionado pelos Half-Breeds não está sendo atingido. E como o time do Constantine está meio desfalcado nessa parte do filme, a Angela fala que ela queria voltar a ter visões assim como a irmã dela tinha, porque a irmã dela foi internada, porque os pais dela acharam que o que ela via não era normal, ela foi internada, sendo que a irmã dela também via, e a irmã dela meio que parou de ver e ela queria voltar a ver. E para isso ela tinha que entrar numa banheira e ir pro outro lado, se é que vocês me entendem. De novo, aquele tema pesado que eu não posso comentar aqui, ela fica alguns segundos do outro lado, ela vê tudo que ela queria ver, ela volta a enxergar e ela se torna uma aliada maior nessa parte da história, caminhando ali para a conclusão da trama. Então o Constantine descobre que foi o Half-Breed que deu fim dos dois aliados dele e decide jogar tudo pro ar e dane-se equilíbrio. Ele realmente vai pra briga com esse Half-Breed que desde o começo do filme aparecia manipulando a galera e ele tinha um gesto muito interessante com a mão que era manipulando algumas moedas. Quase como se fosse a maneira como ele manipulava os seres humanos, o que deixa tudo muito mais legal. E essa cena tem uma briga muito boa relacionada a socos ingleses e armas em forma de cruz, o que é incrível. Também água benta nos dutos de incêndio ali, que eu achei que foi uma sacada sensacional. Ali os canos de incêndio, o sistema de prevenção de incêndio, eles encheram de água benta e aí no lugar onde estava cheio de demônio, eles simplesmente jogaram água benta em tudo, o que é lindo de ver. E aí temos uma das melhores cenas de humor negro do filme, que é quando ele derrota o Half-Breed, o meio demônio, e ameaça mandar ele pro céu, no que ele fica apavorado. Ele fica, meu Deus, não faz isso, eu não quero ir pra lá. O que é muito engraçado se você parar pra pensar. Então eles terminam a conversa ali e o Constantine volta para o Midnight, que é um personagem extraordinário e é incrível como ele funciona nesse filme. Ele é meio que o cara neutro ali. E ele tem a cadeira, que é uma cadeira que você vai pro outro lado. E aí ele meio que obriga o Midnight a tomar o partido dele, no que o Midnight fala, ah, beleza, então tô do seu lado aí. E a gente começa a encaminhar para o final do filme, com o terceiro ato sendo meio que salve a garota, porque a Angela, ela é raptada, tem todo um plano ali de trazer o filho do Tinhoso para esse mundo, só que todo o plano ainda não tinha se desdobrado, a gente não sabia quem estava por trás de tudo. E lá nos finalmente a gente descobre que era tudo um plano de Gabriel, que acreditava que trazendo o anticristo para a Terra, ele conseguiria fazer com que as pessoas só se fossem realmente dignas fossem para o céu, que é um absurdo, mas que faz sentido se você parar para pensar. Então, Constantine parte dessa para melhor nessa briga e a gente tem simplesmente a melhor representação do Coisa Ruim em um filme. E é um filme de herói, um filme de quadrinhos, né? Não necessariamente de heróis, mas um filme de cinema de quadrinhos, o que é absurdo se a gente parar para pensar que hoje a gente está discutindo classificação indicativa em filme baseado em quadrinhos. Mas continuando aqui, o Constantine ele não vai lá para baixo, ele na verdade começa a subir, porque ele fez um autossacrifício, o que te garante a salvação, e enquanto ele está subindo de novo, ele mostra o dedo pro Coisa Ruim, o que é sensacional. Então ele é salvo para ele ter mais chance de ir pro andar de baixo pelo próprio Coisa Ruim, enquanto Gabriel é punido e se transforma em humano por essa barbaridade que ele estava pensando em fazer. Então o filme caminha para o seu encerramento ali, com Gabriel sendo humano, pedindo pro Constantine dar cabo dele ali de uma vez para ele ver se ele conseguia subir rapidinho para o andar de cima, no que o Constantine dá um soco nele e diz: "Isso é dor, acostume-se com isso." O que dá uma pitada muito boa de sarcasmo, de humor negro para esse filme que é sensacional como um todo. Ele é fantástico. E vocês lembram que lá no começo do filme ele começava com o cigarro? Então, ele termina com o Constantine mascando um chiclete, que obviamente é um chiclete de nicotina, o que mostra que
não tendo como tirar esse elemento-chave do personagem, eles conseguiram mostrar os seus efeitos negativos de uma maneira eficiente, para não incentivar ninguém a fazer besteira. O que é uma lição de moral para a mesma Warner que está tirando esses elementos tão importantes de personagens hoje em dia. Então o que aconteceu? O que aconteceu de lá para cá para mudar tanto assim? Porque se a gente analisar esse filme inteiro, ele tem todos os elementos chaves que transformam ele em um filme bom e não em um filme de quadrinhos bom. Ele é uma obra cinematográfica como um todo muito completa e muito eficiente. Isso está voltando agora a acontecer com Deadpool e Wolverine, como aconteceu com o Joker, porque a coisa mais importante está voltando a ser contar boas histórias e não só ter retorno sob investimento garantido sempre, o que quase nunca significa boas histórias. E eu espero que mais produtoras percebam que contar boas histórias é quase garantia de retorno de investimento, porque senão a gente vai ficar sendo condenado a assistir e ter acesso a esses filmes maravilhosos só porque eles foram feitos lá no passado. Filme esse que inclusive leva a nota 8 aqui no canal, porque ele é muito bom e ultrapassa as expectativas em vários momentos. Não só a história, como a direção, a fotografia, os efeitos especiais, as cenas de ação, tudo nele funciona muito bem de uma forma muito concisa. E como muito provavelmente a gente vai ter o Constantine 2 sendo lançado aí muito brevemente, eu espero que eles não derrubem muito a classificação indicativa do filme e, mais importante, não retirem esses temas sérios. Eu espero que eles continuem fazendo cinema de qualidade e que os filmes continuem sendo bons e que a gente não tenha um retorno àquele cinema de quadrinhos meio para vender lancheira, se é que vocês me entendem. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo análises como essa e indicações tão boas quanto, além da aba Membros, que também é uma possibilidade e que logo mais teremos muito mais vídeos exclusivos para vocês lá na aba Comunidade dos Membros. Então, muito obrigado por assistir até aqui, não esquece de curtir e compartilhar e até o próximo vídeo.